Uma boa tarde, Marcos Novaes, superintendente executivo e economista aqui também da Associação Brasileira de Planos de Saúde, da Abrange. É um grande prazer, mais uma vez, abrir mais essa live num tema tão importante, saúde populacional, e trazendo também para a roda um tema que que acaba que nos afastamos dele nos últimos 1 ano e meio, né? Porque nós falamos muito, mas muito de pandemia, de Covid, doença respiratória, e a gente acabou falando pouco ou falando menos do que deveria de outras doenças, por exemplo, essas doenças cardiovasculares, que estão entre as doenças que geram os piores resultados do ponto de vista de desfecho, né? São muitas das causas de mortalidade e está sempre entre ali as top 3 no nosso setor de causas de mortalidade, também as que a mais levam a internações caras e com desfechos difíceis para o paciente, que é o principal motivo da gente existir. Então, eu queria agradecer ao Grupo Novartis de ter trazido esse tema, de ter trazido um tema que a gente precisa voltar a discutir depois desse período tão longo em que a gente ficou muito voltado para a pandemia. Então, agradeço muito aqui ao Grupo Novartis e também por ter a oportunidade da gente trazer esse time, né? E eu estou vendo aqui, queria fazer até um paralelo bem rápido, são 4 médicos, né? E fazer um paralelo bem rápido em relação ao que hoje em Brasília, mais cedo, teve sabatina com 4 indicações para diretores da ANS. E eu queria só fazer um pequeno paralelo bem rápido. Essas sabatinas aconteceram cedo e provavelmente a votação no Senado Federal para aprovar ou não, é claro, as indicações dos 4 postulantes à diretoria da ANS. Deve acontecer ao longo do dia, se não aconteceu já. E eu queria fazer um paralelo porque, na verdade, dos 4, 2 são médicos. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante, muito importante, de conseguir ali equilibrar dentro do próprio órgão regulador uma visão do jurídico, regulatório, do técnico, e agora com uma baita visão da medicina, encampada ali por 2 excelentes médicos, muito conceituados, professores, chefes de cirurgia e nas suas áreas. Então, fazer esse paralelo ali, eu acho que é muito importante essa representatividade médica. Na nossa live aqui, nós temos 4 médicos, grandes médicos. Agradecer ao Dr. Cássio, que também aqui é meu companheiro de superintendências, né? Assim como eu ocupo uma das superintendências da Abrange, superintendente médico, acabou de entrar agora em plena pandemia, já aumentou muito agora o nosso nível de debate lá dentro da associação. Quer dizer, um debate que antes era tão restrito e tão com falta de técnica, agora passa a ser mais baseado em técnica e técnica médica, técnica melhor prática. Agradecer ao Dr. Cássio, que vai moderar e vai poder conduzir essa apresentação com vocês. Agradecer também só ao Dr. Álvaro, cardiologista, também aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ao Dr. Cláudio Tafla, que, antes de tudo, é também professor da Universidade Corporativa Abrange. Então, meu agradecimento especial
ao Dr. Cláudio Taffa e ao Dr. Walter Mosquela, também do grupo GNDI, um associado que a gente tem muito consideração a respeito, que a gente admira muito pela operação que tem em várias regiões do país, uma operação muito organizada e muito bem montada. Então, é com você, doutor Cássio. Eu vou acompanhar agora de telespectador e para aprender um pouco com vocês, né? Marcos, pelas palavras. Boa tarde a todos. Sou Cássio de Alves, superintendente aqui da Abrange. É um prazer enorme estar com vocês. Agradeço à Abrange a oportunidade de estar nessa live ao lado de eminentes colegas para discutirmos um tema fundamental, bastante importante para a sustentabilidade dos sistemas de saúde, que é a saúde populacional. Como mediador essa tarde, me permitam fazer uma breve introdução ao tema e depois prometo passar a palavra aos nobres convidados. Saúde populacional, ela pode ser definida pela forma de distribuição dos resultados de saúde dentro de uma população. Esses resultados serão os determinantes que irão influenciar as políticas de saúde, a distribuição de recursos e as intervenções necessárias. Abrange todos os indivíduos, os saudáveis, os insalubres, eventos agudos, eventos crônicos, dentro do setor público e privado. A gestão de saúde populacional tem entre seus pilares a atenção primária à saúde, a gestão de pacientes crônicos e a medicina preventiva, com foco no indivíduo, principalmente, na pessoa, e não necessariamente na doença. Quando efetiva, permite aos gestores identificar pontos de aprimoramento e tomar ações visando o melhor custo-resultado, promovendo uma melhoria da qualidade de vida, otimização e racionalização dos usos de recursos e serviços, beneficiando a todos nós e o país como um todo. Lembrando a todos os nossos convidados que nós, nesse primeiro bloco, teremos 15 minutos para cada um, e a audiência que teremos um QR Code para vocês captarem e fazerem as perguntas que serão respondidas no segundo bloco. Chamo o doutor Álvaro Avesum, cardiologista, pesquisador, diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e professor livre-docente do Departamento de Cardiopneumologia da Universidade de São Paulo. Fique à vontade, professor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Cássio, e que nos precedeu o doutor Marcos, pela participação nesse evento sobre saúde populacional, organizado pela Abrange e com o apoio da Novartis. A minha tarefa é trazer a perspectiva do ponto de vista de evidência científica, e eu já resumiria para vocês. Nós temos mais do que suficientes evidências de confirmação científica para a prevenção de pelo menos 90% da ocorrência da doença aterosclerótica no mundo e particularmente também em nosso país. Vou compartilhar os slides e nesses 15 minutos nós comentaremos com vocês o tema que nos foi proposto, que é o impacto das doenças cardiovasculares e ateroscleróticas no sistema de saúde. A primeira coisa que nós devemos definir é o que chamamos de doenças estratégicas do ponto de vista de impacto populacional. Nós devemos ter pelo menos um desses pilares contemplados. Ou ela é muito prevalente, ou ela tem um risco aumentado, tanto do ponto de vista da ocorrência de eventos, como também de incapacitação, e terceiro, complexidade que incorre em custos crescentes e contínuos para o sistema de saúde. Essas doenças, denominadas estratégicas, elas reúnem as doenças cardiovasculares e também, muitas vezes, a oncologia ou o câncer. Na doença cardiovascular, nós temos várias classificações. Temos doença valvar, cardiopatia congênita, temos doença isquêmica do coração. Nós vamos centrar na doença aterosclerótica, portanto, aquilo que tem placa de gordura ou aterosclerose
no sistema arterial, seja carotídeo, cerebral ou coronariano. E nós focaremos nos 2 eventos que são associados à doença aterosclerótica, infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Quando nós falamos de pesquisa, e pesquisa com utilidade clínica, a informação científica que serve como ação para melhorarmos a saúde populacional, ela envolve um contínuo. Temos a ciência básica, que é apenas uma promessa necessária, mas é uma promessa. Estudos observacionais mostram a associação de fatores de risco com a ocorrência de eventos. Estudos clínicos mostram eficácia e segurança das intervenções, mas o que precisamos dos dias atuais é a chamada ciência da implementação, aplicação da evidência científica. No momento, nós geramos boas evidências, mas a implementação da evidência na prática clínica, ela é pobremente observada, não apenas em nosso país, não apenas na nossa região América Latina, mas é um fenômeno global. Precisamos de implementação. Quando olhamos o contínuo da doença cardiovascular ou da doença aterosclerótica, nós temos desde a ocorrência do fator de risco até a progressão para a aterosclerose, ocorrência de eventos isquêmicos, as complicações decorrentes dessa doença, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas complexas, até culminando na morte. Então, o foco, obviamente, deve ser no controle de fatores de risco. Nós temos intervenções para atuarmos nessa cadeia como um todo, mas é muito mais inteligente, é muito mais útil para a sociedade. Asseguramos muito mais saúde populacional se trabalharmos em promoção de saúde e prevenção cardiovascular no controle de fatores de risco. Vejamos, então, a melhor evidência científica sobre infarto agudo do miocárdio no mundo. O estudo Interheart mostra de maneira clara, inequívoca, e temos dados do Brasil nesse estudo, caso controle. 90% do risco atribuível do infarto é passível de prevenção. São fatores de risco simples de identificação e, melhor, passíveis de modificação. Temos dislipidemia, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, obesidade abdominal, estresse e depressão, falta de frutas e legumes na alimentação, portanto, não saudável, atividade física faltante, portanto, sedentarismo e álcool. Mas a pergunta natural é Brasil. Temos esses dados para o Brasil? Temos. O fator de risco, que uma vez que a intervenção ocorra sobre ele, que vai produzir maior redução de infarto no Brasil, é a dislipidemia. Nós, controlando o perfil lipídico ou prevenindo a dislipidemia, nós evitamos 57% dos infartos no Brasil, que são estimados em 400 mil por ano. O segundo fator de maior impacto no Brasil, obesidade abdominal, alimentação saudável e, obviamente, atividade física. O terceiro fator de risco, estresse. O quarto fator de risco, hipertensão arterial. O quinto, tabagismo. Depois temos sedentarismo e alimentação não saudável. Portanto, 90% do risco de infarto. Saímos de 400 mil por ano para 40 mil se nós observarmos o controle destes fatores de risco. Se a pergunta for acidente vascular cerebral, 500 mil de AVCs por ano no Brasil. No mundo, esses dados também temos os dados do Brasil, nesse projeto chamado InterStroke, 90% do risco de AVC é passível de prevenção. Então, vamos lá. Quais são os fatores que aumentam o risco de AVC? Qualquer que seja o AVC, isquêmico ou hemorrágico. Hipertensão arterial, tabagismo, obesidade abdominal, diabetes, álcool em excesso, estresse e depressão, arritmias cardíacas como fibrilação atrial, dislipidemia, que é o colesterol alterado, e fatores protetores, alimentação saudável e atividade física. Vejam que 90% do risco do AVC também é passível de prevenção. Isso vale para o AVC como um todo, mas temos a mesma informação para o AVC isquêmico, que acaba sendo responsável por 85% do total de AVCs, mas temos também a informação para o AVC hemorrágico, por sangramento, onde a hipertensão arterial
tem o maior impacto populacional. Então, neste momento, prevenção de infarto e AVC, que é a maior lógica, ao invés de nós apenas discutirmos tratamento com qualidade assistencial no atendimento do infarto e do AVC, que é importante, é muito mais inteligente, é muito mais útil prevenir a ocorrência destes dois eventos que são e constituem a causa número 1 e número 2 de morte e incapacitação no Brasil. Mas vamos pensar de maneira mais abrangente. Quais são os determinantes do risco cardiovascular que culminarão na ocorrência da doença aterosclerótica, capitaneadas pelo infarto do miocárdio e AVC? Não é apenas o indivíduo, nós temos uma composição de meio ambiente, fatores de risco próprios do indivíduo, algo de genética, e essa composição, essa plataforma de entendimento é que permitirá a identificação do que precisamos fazer em promoção de saúde e prevenção cardiovascular. Vejamos, então, 10 lições muito rápidas do estudo PURE, que é um estudo de corte prospectivo, o Brasil faz parte, são 300 mil indivíduos já sendo seguidos por 15 anos. E nós temos várias informações oriundas do PURE que são aplicáveis na nossa prática clínica. Primeiro, por que adoecemos? O modelo que mais explica isso é o modelo da transição epidemiológica. Nós temos um pequeno ganho no aumento da sobrevida quando saímos da zona rural para a zona urbana, ou cidades menos agitadas para cidades maiores. O benefício inicial é vacinação e tudo que envolve a questão sanitária. Mas, com isso, nós ficamos sedentários. Com isso, nós temos alteração do nosso perfil de dieta e também forte carga estressora. Naturalmente, o organismo reage com a resposta metabólica, que são os famigerados fatores de risco: obesidade, dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes. E, por fim, é uma questão de meses, anos ou décadas, a ocorrência da doença cardiovascular e do câncer. Portanto, a resposta metabólica do organismo frente a uma vida de uma maneira alterada, com sedentarismo, alimentação e estresse, nós temos a ocorrência da doença cardiovascular. Alimentação. Frutas e legumes diariamente reduzem em torno de 20% as taxas de mortalidade. Então, como podemos aumentar a sobrevida da população? Frutas e legumes diariamente. Interferem sobre eventos cardiovasculares? Não, mas aumentam a sobrevida. Dados do PURE, com mais de 10 mil eventos, 100 mil indivíduos seguidos por 10 anos. Quando avaliamos gordura e quando avaliamos carboidrato, quanto maior, pior, ou seja, aumento até de 28% na mortalidade por todas as causas, quando o consumo é superior àquilo prescrito ou sugerido das necessidades energéticas do indivíduo. E gordura, que não é gordura trans é maléfica, mas a gordura animal como um todo esteve associada com redução nas taxas de mortalidade. A virtude está no meio, mas nós precisamos equacionar, dentro de uma alimentação saudável, esses 3 pontos baseados em evidências, e evidências que são globais, que são aplicáveis para todo o planeta, incluindo o Brasil. Dentro desta sequência, coisas simples, como força muscular. Um dos preditores independentes de sobrevida é força muscular, a ponto de nós mostrarmos que a cada 5 quilos a menos de força de preensão, aumenta em 37% mortalidade por todas as causas, aumenta em 45% a mortalidade cardiovascular e aumenta em 21% o infarto e AVC. Portanto, melhoria de força muscular interfere na sobrevida livre de eventos do indivíduo, inclusive no Brasil. Atividade física aeróbica. Quanto mais, maior a redução de morte, maior a redução na ocorrência de eventos cardiovasculares. Então, aqui nós temos um complemento. Ganho de força muscular e atividade aeróbica, ambas aumentam a sobrevida livre de eventos da população. Questão de muito debate, mas esses dados são os dados com maior número de pacientes e eventos do mundo. Nós temos que o sal na alimentação funciona em curva, como uma curva em J. Redução da quantidade de sal na alimentação reduz morte e eventos cardiovasculares. Mas se a redução for muito acentuada, passa a ter aumento
de morte e eventos cardiovasculares. Isto é para o combinado morte, infarto e AVC, ou se quiserem apenas morte como um todo, quanto menor a quantidade do sal é benéfico, mas muita redução passa a se tornar maléfico. O contrário e o oposto com potássio, que está nas frutas e nos legumes. Aumento na ingestão de potássio em frutas e legumes reduz a morte e eventos cardiovasculares. Mas se aumentar demais o consumo, temos aumento de eventos, tanto para a morte e eventos cardiovasculares, como também com a morte isoladamente. Então, nós estamos vendo de novo, né, a máxima aristotélica do princípio da moderação, que a virtude está no meio. Temos que reduzir, mas não abolir tanto o sódio como o potássio. Hipertensão arterial. Temos estudos mostrando claramente que é um fator de risco para infarto, para AVC, para insuficiência cardíaca e para morte. Temos tratamentos que funcionam. Temos confirmação de que tratar aumenta a sobrevida. Mas o que está nos faltando? Implementação na prática clínica. Dados do PIOR. Pacientes hipertensos no mundo, incluindo o Brasil, temos entre 8% a 15% de pressão arterial controlada. Então, vejam que absurdo. Temos informação, temos bons estudos, mas na prática o hipertenso não tem os níveis pressóricos controlados. 1 em cada 10 ou 1 em cada 6 tem pressão arterial dentro do controle. Então, uma grande medida de intervenção é assegurar pleno controle de hipertensão arterial dentro do país, seja no ambiente público ou privado. Existe, e acho que muito importante para a discussão de hoje, o chamado paradoxo do risco cardiovascular. Em verde são países de alta renda, em cinza, países de renda intermediária, onde está o Brasil, e em amarelo, país de baixa renda. Este também é o estudo PIOR. Vejam, no segundo grupo de colunas, que o país de alta renda tem risco cardiovascular mais alto. E que tipo de evento ele tem mais prevalente do que o país de baixa e de renda intermediária? Eventos não fatais, como sinocoronariografia, hospitalização por angina instável e intervenção coronária percutânea, stent, e cirurgia de revascularização miocárdica. Mas vejam a quinta e o sexto grupo de colunas. Doença cardiovascular fatal, mais frequente em países de baixa renda e de renda intermediária. E morte por qualquer causa, mais frequente em países de baixa renda. O que está mostrando? Que apesar do risco cardiovascular alto no país de alta renda, quem tem mais eventos cardiovasculares fatais e eventos fatais são os países de renda intermediária e baixa, sugerindo o quê? Fratura em sistema de saúde. Isso é importante para a nossa discussão. Adesão terapêutica. Uma vez que nós temos o diagnóstico, tem o tratamento. Mas se a adesão não for apropriada, nós não temos aumento da sobrevida livre de eventos e a saúde populacional vai ficar aquém da nossa preocupação. Aqui nós temos HIC, país de alta renda, UMC, renda intermediária, onde o Brasil está, LMC, temos China, e LC, temos Índia. O que mostra nessa cor rosa? Países de alta renda. Pós-infarto, apenas 20% dos pacientes, Canadá e Suécia aqui, estão em uso de aspirina, beta-bloqueador, inibidor da enzima conversora e estatina. 4 medicamentos comprovadamente eficazes, mas 20% de uso, os 4, em países ricos. E no Brasil, 5% apenas. Avaliamos na América Latina. Na América Latina, pós-infarto, apenas 30% usa antiplaquetários. Baixíssimo. E pós-AVC, apenas 24%. E o cenário piora. Estatina, apenas 18% de uso pós-infarto. E pós-AVC, apenas 10%. Esta avaliação nós fizemos com agentes comunitários de saúde, visitando os domicílios, para ver efetivamente quais medicamentos os pacientes sobreviventes de infarto e AVC estavam usando. Não é prescrição médica, é uso efetivo de medicação. Para terminarmos, nós avaliamos no ano passado as causas de morte no mundo. O Brasil está na classificação de renda intermediária, N e C, 42% das causas de morte são cardiovasculares, 30% câncer. Vejam à direita, Canadá e Suécia, países de alta renda. Mais da metade é devida ao câncer. Portanto, com a melhora econômica, os indivíduos vivem mais e, por viverem mais e prevenirem a doença cardiovascular, tem a ocorrência do câncer que ocorre em idades tardias. No final das contas, todos iremos morrer,
mas a causa da morte difere e o tempo de ocorrência deixa de ser prematuro para ser numa idade posterior. E estas duas informações, dos dois próximos slides, de tudo que nós falamos, são as informações mais atuais para a implementação na nossa prática clínica, que é muito da discussão de saúde populacional. Se a pergunta for, como eu evito infarto, AVC e insuficiência cardíaca? Para o Brasil, causa número 1 e 2 de morte e incapacitação, e insuficiência cardíaca, causa número 1 de hospitalização no Brasil. O principal fator a ser abordado para reduzir efetivamente eventos, hipertensão arterial, da esquerda para a direita nós vamos. O segundo fator, dislipidemia. O terceiro, poluição. Quarto, tabaco. Depois, alimentação não saudável, baixa escolaridade, obesidade abdominal, diabetes, redução de força muscular, sedentarismo, depressão e álcool. E se a pergunta for morte, como eu posso aumentar a sobrevida da população mundial, incluindo o Brasil? Os principais fatores, 4 fatores, não têm a ver com medicamentos. Primeiro, escolaridade, tabagismo, força muscular, alimentação não saudável. A partir daí, hipertensão, poluição, diabetes, obesidade abdominal, depressão, sedentarismo, álcool em excesso e dislipidemia. E para finalizarmos, o foco merece ser modificado. Como cardiologista, infelizmente, o foco muitas vezes está no paciente de risco cardiovascular alto. Quando nós temos um foco no risco cardiovascular alto, nós fazemos pouco, em poucos indivíduos e tardiamente. Ao olhar atual, não digo nem futuro, o olhar necessário, ele tem que envolver todos os indivíduos ao longo da vida e, portanto, com modificações nos múltiplos fatores de risco que eu expus anteriormente para vocês. E aí o foco deixa de ser isoladamente no indivíduo de alto risco e passa a ser um foco populacional para ter mudanças sociais. Último slide. Não é um cardiologista, não é um indivíduo que trabalha em saúde populacional, mas em 2007 disse uma frase que ecoa até hoje, né? Que os grandes avanços, ou os maiores avanços da humanidade, não estão nas descobertas, mas como as descobertas são aplicadas ou implementadas. É o que nós estamos discutindo aqui. O conhecimento está aí, as descobertas estão aí, mas a implementação das mesmas constituem a única alternativa para assegurarmos saúde populacional, saúde para a nossa população. Muito obrigado, eu termino aqui a apresentação. Muito obrigado, professor Álvaro, extremamente esclarecedor, aprendi bastante. Lembrando que as perguntas podem ser feitas pelo QR Code, que a nossa produção não vai esquecer de colocar na tela agora. Passo a palavra para o Dr. Cláudio Tafla, médico, professor do MBA da Abrange São Camilo e da Fundação Getúlio Vargas, presidente da ZAP Saúde. Dr. Cláudio, a palavra é sua. Muito obrigado, Cássio. Prazer aí escutar a palestra do Dr. Álvaro. Realmente, quando a gente escuta palavras como essas, a gente acaba identificando que a gente tem feito muita coisa errada na saúde, né? Eu acho que ao invés da gente ensinar só geografia, história, química e biologia nas escolas, a gente deveria ter uma aula como essa nas escolas, porque quando a gente acorda para realidades como essas, talvez já seja tarde demais e a gente já tem um impacto. Queria aí agradecer demais o convite da Abrange, o apoio da Novartis, a presença desses colegas tão ilustres aí que realmente iluminam a saúde no Brasil. E como presidente da ZAP, que fui convidado, né, eu queria trazer algumas palavras a respeito de saúde populacional, gestão de saúde populacional. Ouvindo o Dr. Álvaro falar sobre a cardiologia, né, uma especialidade que nos preza tanto, acho que o mais importante em termos de entender gestão de saúde populacional
e fazer essa similaridade com tudo aquilo que foi falado, é que não tem novidade. Não existe novidade na cardiologia ou na sobrevida das pessoas. Essa última fala do Bill Gates me remete a um livro que eu li, estudei quando fui fazer um curso lá lá nos Estados Unidos, com uma grande operadora de planos de saúde, a Kaiser Permanente, que é uma lição para todos nós, e eles tinham um livro lá que falava o seguinte: para de me dizer o que fazer e me fala como fazer, né? Como é que eu aplico todas essas coisas dentro do meu dia a dia? Como é que eu como saudável? Como é que eu faço atividade física? Como é que eu faço a minha vida no dia a dia, que eu tenho que sobreviver, se encaixar dentro dessas normas? Porque cultura, informação, técnica, isso que o doutor Álvaro bem citou, se eu puder remontar mais ainda, em 1948, um dos estudos mais importantes de saúde que foi criado em saúde populacional, o estudo de Framingham, é uma realidade até hoje. Se a gente pegar todos os dados que o doutor Álvaro apresentou aqui, todos esses estudos e esses dados que ele apresentou já eram apresentados em 1948 no estudo de Framingham. E se a gente for avançar aí em termos de evolução dos estudos, em 1972, Level e Clark já diziam do impacto que as pessoas tinham de atuar aí, chegar aos seus 65 anos, caso focassem naquilo que realmente importa, hábitos de vida e estilo de vida, né? Porque todo mundo julgava que genética era importante, que a questão de ter um meio ambiente impactando na saúde das pessoas era importante, mas tudo isso tinha uma relevância muito menor percentualmente do que os hábitos e estilo de vida, que causavam impacto na sua chance de sobreviver acima dos 65 anos em 50%. Então, essas três citações, né, o livro da Kaiser Permanente, o estudo de Framingham e o estudo de Level Clark, somados, atualizados pelas informações e pelos dados todos do professor Álvaro, só fazem com que a gente tenha mais interesse em fazer as pessoas entenderem que elas são os principais atores da sua saúde. O engajamento com que elas vão ter na sua saúde é que vai delimitar a sua sobrevida e a sua qualidade de vida. E gestão de saúde populacional, o trabalho que a ASAP desenvolve, né, a Aliança para a Saúde Populacional, nada mais é do que identificar dentro das populações aquelas pessoas que podem eventualmente estar sob risco, e, estando sob risco, atuar nelas da maneira correta, no tempo correto, no momento exato, para que a gente possa minimizar os impactos delas adoecerem. O doutor Álvaro foi muito feliz numa situação que a gente usava em palestras de qualidade de vida no início da carreira, que ninguém vai impedir uma pessoa, se bem que recentemente a gente tem ouvido falar, né, em cura da diabetes, mas ninguém vai impedir que uma pessoa geneticamente diabética vá desenvolver seu diabetes. O que a gente quer que essa pessoa consiga é que ela vá desenvolver seu diabetes aos 120, 130 anos. Ou seja, que aquele diabetes não impacte a sua vida aos 30, 40 anos, que é a sua fase altamente produtiva, e que vai causar grande impacto em termos de qualidade de vida para ela. Se a gente conseguir esticar essa linha, fazer com que as pessoas sigam as orientações, se engajem na sua saúde, tomem seus medicamentos, façam seus tratamentos, estejam sempre coerentes com sua saúde, a gente vai fazer com que essas pessoas vivam mais e vivam com melhor qualidade de vida. Mas a dificuldade está em implantar realmente isso dentro da cabeça das pessoas. Porque pessoas que medem pessoas hipertensas, que medem a pressão, e sua pressão está baixa, falam assim, estou curado, vou parar de tomar meu remédio. Pessoas diabéticas que tomam seus remédios e fazem sua glicemia e encontram
sua glicemia, o seu colesterol controlado, acham que elas estão tratadas, curadas e param de tomar seus remédios. Era isso que a gente via no consultório diariamente. O nosso trabalho era, ótimo, você está fazendo um bom trabalho que precisa ser continuado. E aí a comunicação e a intervenção em termos de saúde, para cada pessoa, dentro do seu status de saúde, no momento em que ela vive, nas condições em que ela se situa, cada comunicação tem que ser muito personalizada, porque senão a gente perde essas pessoas na adesão e no engajamento. A gestão de saúde populacional é tão melhor e tão mais aplicada quanto melhor ela se comunica com seus pacientes, quanto melhor ela se comunica com a sua população. E aqui eu não queria deixar de esquecer dois entes muito importantes dentro da gestão de saúde populacional, que é o mundo corporativo, as empresas, né? Uma fase que a ASAP também está abraçando, né? Que são os RHs, o mundo corporativo, porque grande parte da vida e grande parte da alimentação dessas pessoas está diretamente relacionada às empresas, então é muito importante. E a segunda parte é como atuar dentro da formação dos profissionais de saúde, não só médicos, para que eles entendam com quem eles estão lidando e se comuniquem de uma forma melhor e mais eficiente. Se a gente fechar todo esse círculo de questões e conseguir entender que tudo isso faz parte do sucesso, né? O sucesso não vai acontecer se isso não acontecer pela mão de todos. A gente está caminhando no sentido da gestão de saúde populacional e fazendo o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só dar o melhor tratamento para o pior câncer no pior estágio, mas sim trabalhar com as doenças que são preveníveis e previsíveis e conseguir interagir nelas em momento exato e momento ideal. Eu dizia, né, nos meus tempos precoces aí de gestão de saúde, que não existe honra nenhuma em você dar UTI para um paciente que sofre um infarto ou alguma coisa assim. A honra dentro da saúde está em você pegar esse paciente precocemente e tentar evitar que ele tenha esse infarto ou que ele tenha esse AVC. Porque se você não conseguir fazer isso, você falhou na saúde. Dar condições dessa pessoa se atender é remediar o problema e não tratar o problema. Muito obrigado, doutor Cláudio, excelentes considerações. Muito obrigado também à audiência. Lembrando que vocês podem fazer perguntas através do QR Code, que vai ser colocado na tela agora. Está muito interessante o debate, as informações estão perfeitas, estou gostando bastante. E vou passar agora a palavra ao Dr. Walter Mosquella, que é diretor médico corporativo da medicina preventiva do grupo Notre Dame Intermédica. Por favor, Dr. Walter, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Abrange, Novartis, o convite para participarmos aqui dessa reunião, desse debate. Agradecer ao Cássio, parabenizar aí o Álvaro e o Cláudio, né? E nosso objetivo hoje vai trazer para vocês um pouco do nosso modelo assistencial. Minha especialização é em promoção e prevenção. Eu faço gestão de programas de promoção e prevenção há mais de 30 anos. E a gente está trazendo aí para vocês, compartilhando com vocês uma experiência nossa desses anos dentro aqui do grupo Notre Dame Intermédica. Eu vou passar rapidamente uma apresentação. Bom, aí eu estou mostrando para vocês nesse primeiro slide o nosso modelo assistencial, macro, gestão integral da saúde, onde a verticalização favorece a capilaridade e o direcionamento assertivo para a caixinha mais adequada, onde os pacientes terão atendimento correto. Toda a operação médica e regulação nossa tem critérios de elegibilidade para transferir e encaminhar os pacientes para programa de prevenção. Então, nós somos responsáveis aí por toda a situação de promoção de saúde, que permeia todas
toda a linha de cuidado aí nossa, né? Os centros clínicos com atenção primária, com foco maior no clínico geral, no generalista, integrando aí os encaminhamentos e as transferências de pacientes crônicos para unidades que chamamos de Qualivida, onde estão os crônicos, gestantes, idosos, oncológicos, e as unidades Case, onde estão os pacientes de alta complexidade, acamados, paliativos, home care, e nessa linha de cuidado favorecendo aí com os hospitais pronto-socorros a referência e contra-referência dos pacientes. Colocando também laboratório nas nossas unidades próprias, isso também favoreceu a captação precoce de pacientes e a melhoria aí da nossa proatividade, detecção precoce e tratamento precoce de pacientes. Aí, falando um pouco mais da nossa diretoria, responsável pela gestão de programas, nós somos pioneiros em prevenção. Desde 82, eu acredito que favoreceu muito. Eu entrei no grupo em 87, na área de prevenção, e favoreceu muito iniciarmos os nossos programas com educação para a saúde, com promoção de saúde, com base no que já os colegas colocaram. Foi falado em Level Clark, que é uma referência para a criação do modelo. E aí, a partir de 94, 95, após estágios na Kaiser, como também foi comentado, nós implementamos Disease Management, os programas de Disease e Case Management. E há 2 anos, quase 3 anos, recebemos aí a certificação Kementum em relação à primeira medicina preventiva da América Latina com a certificação internacional. Falando um pouco aí do nosso plano estratégico, né? Uma das principais direcionamentos nossos é internalizar o alto risco e complexidade nas unidades de prevenção, e hoje nós temos 17 unidades com infraestrutura adequada para que possamos realizar a gestão de cuidado de pacientes crônicos, de doenças de maior prevalência, como já foram colocadas, buscando minimizar complicações e, com isso, melhorar a qualidade de vida, produtividade e, consequentemente, a redução de custos assistenciais, garantindo aí sustentabilidade na cadeia de valor. Rapidamente, aí nós estamos trazendo os nossos programas, desde gestantes. Quando a gente fala em gestantes de baixo e alto risco, nós queremos colocar aqui dentro do processo e da gestação, nós temos as gestantes com doenças crônicas ou aquelas que desenvolvem essas doenças durante a gestação, e temos programas especiais para essa fase da vida. As doenças crônicas, obesidade mórbida, diabetes, as cardiopatias, como já foi muito colocada pelos nossos colegas, assistência ao idoso, principalmente ao idoso frágil. A oncologia, no nosso modelo, ela não é uma especialidade, ela é um programa, e os doentes de alta complexidade. Ao lado aí nós estamos colocando as principais ferramentas que fazemos a gestão, centralizando o paciente e família, e para isso, para fazer essa gestão do cuidado, essa coordenação, tendo um sistema informatizado adequado que permite dados online para checar adesão e comprometimento do médico e de paciente e dos nossos pacientes, canais de comunicação. A comunicação com o doente crônico é fundamental. Nós temos call centers preventivos, com comunicações ativas e passivas, chatbot, equipe médica multidisciplinar, onde cada paciente tem um coordenador do caso, mas esse coordenador do caso tem equipe multidisciplinar de várias especialidades para referência e contra-referência, um suporte dos médicos a uma equipe multiprofissional, com navegadores, para garantir essa comunicação e esse monitoramento dos pacientes.
e todas hoje as nossas unidades têm centros de infusão e protocolos bem estabelecidos para encaminhamento para home care e paliativo. Telemedicina hoje é uma outra bolinha que deveria estar aí nesse processo, porque hoje a telemedicina, com essa alfabetização, ela é hoje uma ferramenta de melhoria de adesão aos nossos programas. Como foi falado muito da cardiologia, eu estou trazendo aí rapidamente também, dentro da nossa linha de cuidado, como dividimos a nível macro as doenças cardiovasculares, com a promoção de saúde. Hoje, multiplicamos muito a adesão de pacientes, com palestras, com lives, com campanhas, no caso aí das cardiopatias de risco cardíaco, atividade física, alimentação saudável, etc., como os colegas já colocaram. Na atenção primária, ficamos aí com a hipertensão arterial, estágio 1 e 2, com atendimento com clínico geral, 3 com cardiologista, e a hora que é detectado essas elegibilidades, no caso das cardiopatias, são encaminhados para o Qualividas, insuficiência cardíacas com fração de ejeção maior de 40, as doenças coronarianas graves, as arritmias refratárias ao atendimento na atenção primária, e quando esse paciente acaba precisando de home care dentro do programa CASE. E isso tudo, os procedimentos integrados aí com os nossos PEPs, com os nossos prontuários, com os nossos hospitais, os eventos necessários para realizar efetivamente a coordenação do cuidado. Eu estou trazendo aí também, nós temos várias estratégias para fazer a captação. Quando nós falamos em prevenção, captação adequada e assertiva e em tempo real dos pacientes é fundamental para resultado. E hoje uma das ferramentas seria o nosso perfil online, onde os objetivos é de promover saúde individual em company, saneamento precoce, com direcionamentos assertivos, os programas de promoção, e essa ferramenta já permite aí uma troca com os beneficiários em relação à promoção de saúde. Nós estamos rapidamente mostrando aí um chatbot, como é feita essa conversação, já com engajamento, interatividade, acessibilidade, né? Uma plataforma 100% digital e de fácil comunicação que já vai orientando. Isso depois gera um relatório, geralmente aplicamos nas nossas empresas, os novos clientes, um demonstrativo das doenças que essa determinada empresa acaba tendo e também um relatório, aqui é um resumo do relatório, com o perfil de riscos e doenças de maior prevalência, geralmente comparamos com o Vigitel, para estabelecer se aquela população daquela determinada empresa está acima ou abaixo dos percentis aí colocados dos principais fatores de risco. Nós chegamos nos nossos resultados, que são bastante consideráveis. Hoje, nós temos em programas de prevenção cerca de 302 mil pacientes, com a coordenação de cuidado, com equipe multiprofissional, disciplinar em unidades de prevenção. E quando a gente fala em promoção de saúde, de janeiro a setembro, que foi o último dado que está nesse slide aqui, nós já atingimos mais de 2 milhões de participantes buscando estimular a mudança do estilo de vida, a melhoria do estilo de vida, o desenvolvimento de autocuidados. Esses números, se a gente pode dizer que tem algum benefício na pandemia, eu considero que essa alfabetização nossa e essa possibilidade de atingir mais pessoas de uma forma virtual. Alguns de nossos resultados dos nossos programas, quando a gente fala em gestante de alto risco, a adesão às consultas de pré-natal, a redução de UTI neonatal, comparando com grupos controles, a redução da internação de pacientes oncológicos,
crônicos, idosos frágeis. Inclusive, colocamos um ROI aí para vocês. Esse ROI está atualizado mediante a certificação Qmento, onde para cada real investido nós tivemos uma economia de quase R$ 8,00, 7,58. Eu trouxe aí também aqui um dado, né? Durante a pandemia, a nossa área de prevenção também monitorou mais de 160 mil pacientes com suspeita de Covid, buscando adesão ao isolamento domiciliar e também um monitoramento de chatbot e equipe de enfermagem e médica, buscando frente a determinados sintomas também realizar um encaminhamento adequado e precoce para as nossas unidades específicas que tivemos de atendimento COVID. Estou trazendo aí também, desde abril de 2020, nós inauguramos o nosso Instituto de Pesquisa, GNDI, com o objetivo de disseminar, produzir conhecimento de dentro para fora, colocar as nossas experiências em estudos, em trabalhos e também buscar os feasibilities aí para podermos ter os nossos trials aí. Rapidamente aqui a gente tem o nosso dashboard do Instituto. Hoje nós já estamos com 17 estudos, 7 trials internacionais da oncologia. Covid, nós temos 2 trials, um de tratamento precoce, o outro do uso do xarelto aí com o objetivo de minimizar complicações aí da Covid. E 32 pacientes oncológicos também recebendo tratamento de primeira ponta. Então, é um avanço aí que nós estamos tendo e o Instituto acabou ficando dentro da nossa área de prevenção. Quando a gente fala em novos programas, em desafios, hoje a síndrome pós-Covid foi e é uma necessidade, né? Estudos demonstravam aí uma reinternação após alta hospitalar de cerca de 15%. E hoje nós já temos 2.500 pacientes de alta hospitalar em atendimento nas nossas unidades de prevenção, por equipe treinada e preparada para isso, com uma redução muito significativa na reinternação, né? Estamos também aí aplicando o modelo preditivo. A nossa TI, nossa área de informática, desenvolveu uma ferramenta onde ela leva em consideração mais de 90 dados de pacientes que utilizaram a nossa assistência, buscando chegar a um risco de internação. E estamos fazendo a captação inicialmente com esse modelo também, testando esse modelo dentro das nossas estratégias de captação precoce. A promoção da saúde virtual, cada vez mais nós tínhamos e temos um DNA muito forte na educação para a saúde, que realizávamos através de atividades presenciais, e hoje nós estamos ampliando muito e buscando adesão dos nossos pacientes, dos nossos beneficiários nas atividades por várias ferramentas, Teams, Zoom, chatbot. A telemedicina, como eu falei anteriormente, ela foi uma necessidade na era Covid, onde nós não paramos de atender os nossos pacientes em nenhum momento, e a telemedicina ajudou muito, essa ferramenta ajudou muito para mantermos o atendimento desses pacientes crônicos, oncológicos. E como vocês sabem, o nosso grupo vem crescendo rapidamente, e o nosso maior desafio é consolidar esse nosso modelo nas novas aquisições, como sendo a prevenção, os programas de prevenção, um pilar forte na assistência integrada aí do Grupo Notre Dame Intermédica. O que eu queria passar para vocês rapidamente era isso, essa era a nossa missão. Ficamos à disposição de eventuais perguntas. Muito obrigado, Dr. Walter, muito esclarecedor, mostrou um sistema de solução para
para a saúde suplementar, de gestão da saúde populacional, muito interessante. Quero agradecer muito ao Dr. Álvaro, ao Dr. Cláudio, ao Dr. Walter. Gostei demais. Não só eu, como todos os participantes da live, temos uma série de perguntas à produção e estamos tentando juntar os temas aqui para a gente conseguir atender a maior quantidade de pessoas possível. Eu vou direcionar uma pergunta a cada um e depois uma pergunta para debate geral, ok? A primeira pergunta eu vou fazer para o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro, na sua opinião, qual é o papel das parcerias para uma melhor gestão da saúde populacional, principalmente em doenças cardiovasculares, e como o senhor acha que a indústria farmacêutica poderia ajudar nesse ponto? Obrigado. Ok. Obrigado, Cássio. Pergunta boa. Eu vou um pouco... Bom, parabéns ao Walter e ao Cláudio. Ótimas apresentações, todas complementares. Muito bom. Eu vou um pouco além, Cássio, de parceria, porque a parceria, eu já vou me explicar, ela é insuficiente. Nós temos que buscar, eu já dou exemplo, coalizões. A coalizão, ela absolutamente é multissetorial. Junto à Federação Mundial de Cardiologia, nós começamos em vários países, inclusive no Brasil, e ela envolve governo, nas suas 3 esferas, envolve sociedades médicas, profissionais de saúde, associações de pacientes, indústria, seja de farmacêutica ou de equipamentos. Então, é fundamental essa coalizão. Portanto, não é um trabalho de um só, é de vários. Vejo com bons olhos e não apenas como sugestão. A única maneira de implementarmos na prática é por meio de coalizão. E aí eu acrescento de maneira rápida, Cássio, existe um detalhe que nós estamos esquecendo, que é o chamado diagnóstico situacional. Por que a hipertensão não é controlada? Por que o tabagismo ainda não abaixou tudo que poderia? Por que a obesidade ainda existe? Nós temos uma noção do ponto de vista de médicos e profissionais de saúde, mas nós temos que ouvir também população, a perspectiva deles e a perspectiva do governo. Sem esses 3 pilares diagnosticados, população, profissional de saúde e sistema de saúde, diagnosticando onde estão as lacunas ou os nós críticos, somente assim é que vem soluções potenciais. Então, assim, essa reunião nossa aqui, se nós dermos sugestões, nós temos grande chance de estarmos ou algo equivocados ou parcialmente corretos. Seja, nós não estamos vendo o que está acontecendo na ponta. Sem diagnóstico de ponta, não tem como melhoria em saúde cardiovascular e populacional. Mas a ideia é muito boa, coalizão é necessária, é mandatória. Muito obrigado, doutor Álvaro. Doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor respondesse essa mesma pergunta. Qual seria o papel das parcerias para uma melhor gestão da saúde populacional, principalmente nas doenças cardiovasculares, e como o senhor vê essa possibilidade de parceria? Como a indústria farmacêutica pode apoiar? É uma ótima pergunta, já foi parcialmente muito bem respondida pelo Dr. Álvaro, mas eu gostaria de puxar um outro lado, que é o lado do dia a dia de operadoras de plano de saúde, né, do dia a dia da nossa interação, né? Das minhas outras atribuições, eu sou diretor executivo de um grupo hospitalar que também tem operadoras, né? E dentro dessas operadoras de plano de saúde, eu acho que a melhor interação, talvez interação seja uma palavra também que substitua parcerias, né? A melhor interação que se pode ser feita é daquilo que eu tenho de dados e informações com aquilo que a indústria farmacêutica pode me prover de soluções frente aos meus desafios. A gente vive num mundo que cada vez mais tem, de certa forma, buscado eficiência. E essa eficiência, muitas vezes, passa pela redução de recursos humanos e recursos financeiros. Então, de certa forma, a indústria farmacêutica, detentora de determinada tecnologia, conhecimento, ela pode aportar esse conhecimento junto com o aporte de processos
para que a gente possa, de forma mais eficiente, junto às nossas operadoras, empresas, né? Eu estou reforçando aqui cada vez mais a importância das empresas dentro da gestão de saúde populacional, porque elas são muito importantes e elas não se obstruem por questões de rol de procedimento, elas têm um poder financeiro de aportar mais recursos ao sistema de saúde e, assim, trazer tecnologias que não fazem parte dos rolos de procedimento para a prática diária, porque isso interessa no dia a dia da produtividade das empresas e tudo mais. Essa interação empresa, operador de plano de saúde, indústria farmacêutica e beneficiário concentrada e unida nessa coalizão que o doutor Álvaro muito bem citou, vai trazer um resultado muito mais eficiente. Porque se todos quiserem, se a gente conseguir viabilizar financeiramente que aquela história do que eu tenho que fazer se encaixe no como eu vou fazer, a gente vai conseguir ter resultados mais eficientes. A indústria tem esse caminho, eu já trabalhei com a indústria, inclusive com a Novartis, fazendo vários trabalhos de implantação desses cases dentro das operadoras e realmente traz uma aceleração, uma velocidade mais rápida e uma eficiência muito maior. Obrigado, Cláudio. Agora eu vou direcionar, desculpa aos participantes, são muitas perguntas, eu estou tentando aqui aglomerá-las em tópicos para distribuir, vocês não imaginam o sucesso aí que vocês fizeram, a repercussão, tem bastante pergunta. Eu vou direcionar uma para o Dr. Walter, como ele falou de um modelo de gestão de saúde populacional. Tem uma pergunta interessante aqui, que, na opinião dele, quais seriam as oportunidades que as operadoras de plano de saúde teriam para melhorar a gestão de saúde populacional em pacientes com doença cardiovascular e muito alto risco com alto colesterol? E uma segunda pergunta que eu acho que é extremamente importante e faz parte aí dessa gestão da saúde populacional, que foi esse evento agudo da Covid, que realmente deve ter quebrado a cabeça de todos vocês e de todo mundo que faz gestão de saúde populacional. Como vocês, como foi o impacto aí, Dr. Walter, do Covid nos seus programas de prevenção? Ok. Primeiro, a pergunta sobre as doenças cardiovasculares, ela é uma das principais doenças onde a elegibilidade, como eu coloquei num fluxo, né, nós estabelecemos aqueles pacientes por status e funcional até e por status de grau da patologia que vão ficar na atenção primária e aqueles que vão para unidades específicas de alto risco e alta complexidade. E aí buscamos todos esses pacientes um monitoramento efetivo, por telefone, buscando adesão ao uso do medicamento, ao uso de práticas de autocuidados, identificando outras necessidades. Foi falado aí, os outros colegas já responderam sobre a parceria com indústrias farmacêuticas, onde também considero fundamental, onde hoje nós atuamos em educação médica continuada nessa parceria, atuamos com redes específicas de desconto, divulgando para esses nossos pacientes em planos de benefício, diagnósticos, né? Quando a gente fala nessas doenças cardiovasculares, acesso num custo adequado para o automonitoramento, quer seja de uma glicemia, quer seja até de um nível pressórico, né? Então, a linha cardiovascular, no nosso modo de ver, ela está bem estratificada no nosso modelo e eu acho que o grande diferencial é identificarmos o alto risco e colocar esses pacientes em equipes capacitadas para coordenar o cuidado desse alto risco.
Quando a gente vai para a era Covid, né, a hora que uma das grandes vantagens do nosso modelo é que termos 17 unidades de prevenção, aonde atendemos esses pacientes num ambiente melhor, no sentido de não estar em conjunto com outros pacientes. Isso favoreceu muito a proteção desses pacientes, né? Também termos esses pacientes em sistemas com acesso a um monitoramento possibilitou fazermos campanhas para esses pacientes para que eles continuassem mantendo o controle e adesão do seu tratamento e também mantendo adesão às medidas de prevenção ao Covid, não só os pacientes quanto os seus familiares, pois esses pacientes de alto risco, alta complexidade, tinham e têm uma taxa de letalidade muito grande em relação ao Covid. E nós temos vários estudos aí demonstrando uma baixa incidência nessa nossa população, acredito, por esses dois motivos. Primeiro, iniciar essa campanha de promoção desde fevereiro de 2020, né? E a segunda, por conseguir manter esse atendimento em unidades de prevenção apartadas de toda outra rede assistencial nossa. Eu considero que esse foi um grande diferencial. E a terceira coisa foi a telemedicina, né? A implementação rápida da telemedicina também nos propiciou atender em tempo real esses pacientes, já que tínhamos o prontuário eletrônico e tiveram meses que chegamos a ter uma taxa de telemedicina de 80% dos atendimentos. Obviamente que os pacientes oncológicos e gestantes também de alto risco tenham mais dificuldade a esse tipo de atendimento, mas os pacientes crônicos em geral, nós conseguimos manter, inclusive, taxas que tínhamos de internação pelas patologias em níveis anteriores à pandemia. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se ficou claro. Ficou sim, Walter, muito obrigado. Eu gostaria que o Cláudio e o Álvaro, por gentileza, falassem alguma coisa da Covid, do impacto desse evento agudo na gestão desses pacientes crônicos e como vocês acham que isso atrapalhou. E se a gente conseguiu aprender alguma coisa com esse evento agudo também. Cláudio, por favor. Bom, obrigado aí pela permissão. Eu vou dizer que assim, a gente aprendeu muito pouco dentro daquilo que a gente já não sabia, né? Então, teoricamente, a gente tem muito ainda a aprender. Mas o que eu acho que foi mais importante dentro da Covid foi a descoberta de outras formas de interagir com a população. Porque mesmo com a necessidade de continuidade dos tratamentos e da força diagnóstica que a gente tem que ter em termos de prevenção e promoção, que foi muito bem falado pelo Dr. Álvaro na primeira fala, né? Eu acho que gestão de saúde é isso, prevenção e promoção de saúde em primeiro lugar. A gente pecou demais em não interagir de uma forma mais incisiva com os pacientes, evitando de ter diagnósticos precoces, condutas continuadas de doenças crônicas e muitos tratamentos que foram descontinuados por N motivos das nossas falhas todas no sistema de saúde. Em que pese que o nosso SUS, que é muito criticado, foi um grande guerreiro na construção dessa saúde e da questão da vacinação e da interação com toda a população, eu ainda acho que a gente vai sobreviver de uma forma muito complexa, depois que as portas todas se abrirem, com vários diagnósticos não feitos, pacientes crônicos agudizados e complicados, que poderiam ter sofrido interações melhores do que a gente fez, mas, olhando sempre com o copo meio cheio, a questão do otimismo de ter implementado questões tecnológicas de interação, como foi bem dito pelo Dr. Walter
de telemedicina, uma coisa que estava travada no sistema de saúde brasileiro, uma coisa de inteligência artificial, modelo preditivo, que a gente usava e usava pouco, interações com beneficiários de formas remotas, uso de Big Data, que foi uma coisa muito, muito urgente, né? Porque a gente teve que fazer, e isso que a gente está fazendo hoje, né? A questão das lives sem fim, que a gente conseguiu trazer como modelo real de interação, de educação, programa de educação continuada. Eu passei esses anos aí dando aula virtual, né? A gente dá aula para o MBA da Abrange, eu dei aula virtual, não é a mesma coisa, mas a gente conseguiu sobreviver e conseguiu manter essa identidade, essa capacidade de continuamente estar aprendendo. Veja bem, Cássio, não repetindo, né, e complementando o que já foi dito tanto pelo Walter como pelo Cláudio. Primeiro, nós, né, dentro da pandemia, não foi uma coisa só para o Brasil, mas no mundo como um todo, além dos casos que eram internados em UTI, cada um de nós em seus respectivos hospitais, nós observamos, né, um aumento das internações, uma ocupação das vagas, inclusive de terapia intensiva, e com muitas mortes, muitas complicações, sem termos opções para podermos tratar. Então, foi um fato absolutamente novo. Nesse sentido, a doença cardiovascular no início da pandemia, especialmente nos primeiros 6 meses, apareceram algumas informações mostrando aumento de morte por doença cardiovascular domiciliar. As pessoas tinham receio de ir até o hospital e, portanto, mesmo tendo quadros agudos de síndrome coronariana aguda ou de acidente vascular cerebral, preferiam ficar em casa. Então, houve retardo no atendimento, houve não atendimento por causa do receio de contaminação. Então, esse é um ponto que tanto na Itália, como na Espanha, como nos Estados Unidos, e tem sugestões do Brasil, houve um aumento de eventos cardiovasculares não tratados. O segundo ponto é que o controle de fatores de risco também foi piorado nesta fase. O indivíduo ficou mais em casa, fica mais sedentário, houve um aumento de consumo de álcool também. Nós percebemos, então, essa demanda reprimida da doença cardiovascular por causa da Covid, e com esse, vamos dizer assim, esse controle, né, por todas as medidas que têm sido tomadas, vacinação, agora as pessoas estão voltando, os hospitais passam novamente a estar, talvez, com a ocupação muito maior por outras causas que não Covid. Mas isso não deixa de ser um alerta que nós realmente éramos frágeis dentro do controle da saúde cardiovascular, e a Covid mostrou que isso pode ser fragilizado de uma hora para outra. Então, tem uma lição que nós precisamos de atender muito bem essa doença crônica cardiovascular por meio de prevenção, porque essas pandemias, essas epidemias, elas vão acontecer no futuro de outra maneira também. E como aprendizado, para finalizar, primeiro que nós tivemos aqui o valor da ciência, nós participamos, muitos de vocês devem ter participado também, da chamada Coalizão Covid-19 Brasil, onde nós conduzimos 10 estudos clínicos randomizados em diversas áreas, uma coalizão brasileira, mesmo em tudo, dentro de tudo que passamos no Brasil, mesmo assim nós conseguimos conduzir estudos, publicamos e têm sido muito úteis essas informações para a tomada de decisão clínica. Então, o Brasil é um país interessante, mesmo com toda a diversidade, foi possível por meio de uma coalizão e absolutamente todo mundo doando um pouco de si, 60 hospitais, trabalhamos juntos para buscar soluções da Covid. O segundo não é um adjetivo, não é um nome bonito, mas a Covid não deixa de ser, não que a gente queira a Covid, mas não deixa de ser um acelerador de mudanças, por N razões. Uma delas é isso que o Cláudio falou muito bem, estamos fazendo aqui. Então, a disseminação de conhecimento, do ponto de vista virtual, e mesmo atendimento, né, o atendimento, cuidado em saúde virtual, muitas coisas permanecerão, não vão embora depois que boa parte da Covid estiver controlada. Então, isso é um ganho. O terceiro ponto é que nós precisamos da ciência para gerar informações, e essa é uma palavra importante, que tenham impacto social.
que tenham benefício populacional tangível, e não apenas intuitivo. A verdadeira ciência, ela traz impacto populacional, ela permite que a população viva mais e melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria da consideração final de vocês. Se possível, eu não consegui fazer todas as perguntas. Se possível, na consideração final, falar alguma coisa sobre mudança de estilo de vida. Aí algum indicador que vocês acham adequados para medir os programas de prevenção. Se quiser iniciar, doutor Álvaro. Só por uma questão básica, Cássio, nós precisamos de prevenção, porque tem uma máxima conhecida de todos vocês. Um tempo eu morei no Canadá e mesmo lá, um país rico e bom, bem distribuída a renda, os recursos sempre serão finitos. Então, nós não temos para todos e não teremos para todos. Então, apenas por isso, nós precisamos de apostar muito em prevenção. E do ponto de vista do que funciona, tem 3 coisas que impactam rapidamente nas taxas de mortalidade: controle de hipertensão arterial, cessação de tabagismo e prevenção secundária. Em quem tem risco cardiovascular alto, você medicar. São 3 coisas que funcionam rápido. Mas o que precisamos é atividade física, alimentação saudável e identificar quem é diabético e tratar, quem é dislipêmico e tratar, quem é hipertenso tratar. Não precisa de mais pesquisas, nós não precisamos de mais elucubrações. O que sabemos é suficiente para implementar. Agora, somente por meio de uma coalizão nós teremos condições de implementar na prática clínica. Não é uma medida isolada, não é institucional e não é sem o trabalho conjunto de todos. Muito obrigado. Dr. Walter, gostaria de fazer suas considerações finais e, se puder, falar um pouquinho de indicadores dos programas de prevenção e mudança de estilo de vida. Eu agradeceria muito, que essas perguntas foram bem recorrentes. Obrigado. Primeiro, eu sou muito suspeito quando nós estamos falando de prevenção, porque é o meu pão nosso de cada dia há muitos e muitos anos, né? E sempre que a gente faz alguma palestra sobre promoção de saúde, prevenção, que é o melhor remédio para a saúde, né? Prevenção é o melhor remédio para a saúde, todos acham maravilhoso, todos batem muita palma, mas o fato é que a nossa cultura não é essa. A nossa cultura é resultado a curto prazo, né? E para que a gente mude estilo de vida e mude adesão e implemente programas de prevenção, você precisa de investimento e você precisa de ter o tempo correto e adequado para você. Prevenção não é milagre, né? É trabalho, e é um trabalho difícil porque envolve mudança cultural não só de pacientes, mas de médicos, de fazer com que médicos e equipe multiprofissional trabalhem efetivamente juntos para poder atingir com ferramentas adequadas e com metodologia baseada em evidência essa mudança comportamental em grupos de apoio, em grupos com TCC, em grupos que possam efetivamente favorecer e treinar pessoas a essa mudança. E volto a insistir, né? A gente vê muitos fazerem o contrário, né? Quer dizer, investem no custo, enquanto nós tivermos essa mentalidade. O custo já foi, não adianta você só ter programas do alto custo, né? Você tem que ter programas investindo nos riscos, né? Porque daí sim você vai melhorar a saúde, vai efetivamente prevenir eventos e vai reduzir o principal custo de saúde, que é através de internações. Quando a gente fala em indicadores, eu posso dizer quais são os nossos indicadores aí, por conta até da certificação QMENT. O principal deles é a taxa de internação. Nós medimos a taxa de internação dos nossos pacientes diariamente, semanalmente, mensalmente, e temos indicadores que precisamos apresentar para a nossa presidência, inclusive. A taxa de entrada e saída de pacientes, né? A taxa de controle da pressão arterial, do colesterol, da redução da glicada,
né? A redução do peso corporal, taxa de remissão de câncer de mama, por exemplo, que é a nossa maior prevalência, cerca de 40% dos pacientes em quimioterapia são pacientes com câncer de mama, então a gente mede a taxa de remissão na quimioterapia neoadjuvante. O NPS dos nossos pacientes, né, para que a gente tenha uma linha de melhoria contínua. A cobertura vacinal, pouca gente fala de vacina. A cobertura vacinal, né? As crianças é muito forte, mas a cobertura vacinal para os adultos. Agora a gente tem a Covid, nós fizemos um trabalho muito forte nos idosos, que controlamos aqui, porque em determinados momentos houve medo da família aderir a determinada vacinação, né? E a gente conseguiu uma taxa praticamente de 100% nessa população controlada que temos aqui e com resultados evidentes, com redução significativa da taxa de óbito, né? A taxa de UTI neonatal e a taxa de adesão ao tratamento. Nós medimos muito taxa de adesão ao tratamento dos pacientes medicamentoso e ao estilo de vida, e também protocolo médico, adesão ao protocolo médico, que é fundamental, e a gente geralmente faz essa mensuração da adesão ao protocolo médico nos eventos nossos de internação. Os pacientes internados, nós acabamos fazendo uma avaliação para checar, e sempre no objetivo de oportunidade, de melhoria de oportunidade, através de discussão de caso com a nossa equipe. Nós fazemos treinamento para a equipe médica e multiprofissional a cada 15 dias, para que a gente troque experiência e sempre procure trazer novas oportunidades, novas ações, no sentido que você está falando, né, Cássio, de como fazer com que a população, a família, os cuidadores tenham adesão efetiva ao tratamento. E, para o final, eu falo isso, né? Prevenção é uma bandeira que a gente precisa, todo dia, estar brigando muito por ela, porque não é cultural, e eu poderia ficar falando aqui horas e horas sobre isso, mas é uma realidade. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Walter. Agora eu gostaria que o doutor Cláudio, por gentileza, tecesse suas considerações finais. Por favor, Cláudio, a palavra é sua. Eu vou tentar ser o mais sucinto, né, pelo avançar do tempo também, mas falando sobre indicadores, eu acho que existem 3 grupos de indicadores que o Dr. Walter colocou de uma forma bem clara, né? São os indicadores técnicos, aqueles todos que a gente consegue capturar no transcorrer do segmento de pacientes, desde a área de prevenção e promoção, o well-being, até a parte de cuidados paliativos, que também devem ser identificados. Os indicadores financeiros, porque isso também precisa ser capturado para que isso possa trazer viabilidade para esse sistema, e a satisfação do paciente, a satisfação do sistema, né? A satisfação do cliente, né, desde o prestador até a satisfação do paciente, pode e deve ser mensurada. Usando como método isso, a ZAP, né, eu até vou deixar aqui fazer um pouco de merchan, mas eu acho que é importante, a ZAP tem um manual de indicadores, né, no seu site, azapsaude.org.br, que vocês podem disponibilizar a todos. É só buscar, tem um manual de indicadores de gestão de saúde populacional para todos os gostos e cores, né? E em termos de estilo de vida, o que eu acho que também é importante é a gente tentar identificar quem são os nossos clientes, pacientes, para que a gente possa aderir ao estilo de vida deles coisas que sejam viáveis e factíveis, né? Foi bem colocado aqui também
a questão do benefício farmacêutico. Não é todo mundo que tem plano de saúde que tem condições de comprar medicamentos para poder fazer esse segmento. Então, viabilizar esses medicamentos para que a gente possa dar condições deles tomarem esses medicamentos é fundamental, né? Para isso, existem várias empresas aí que conseguem organizar esses descontos, entregar esses medicamentos e até facilitar. A gente tem um programa, inclusive, público muito forte, muito consistente da farmácia popular, que eventualmente pode também suprir esse quesito. E, por último, mas não menos importante, dar uma atenção e dar um olhar à saúde mental, que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter cada vez mais que se deparar, inclusive por causa da própria Covid, mas por causa desse estresse, por causa dessa tensão toda que foi criada no mundo. As pessoas ficaram muito em casa, ficaram muito retidas, e isso vai trazer algum transbordo de saúde mental, além daquilo que a gente já estava evidenciando, né? Em 2004, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso, e eles já discutiam depressão como sendo uma doença pandêmica. E a gente aqui ainda discute isso meio que dentro de limites, né? E eu acho que a gente vai precisar discutir isso de forma mais aberta. Mas agradeço demais aí a Abrange, agradeço a Novartis, agradeço a todos a oportunidade, agradeço ao Dr. Walter, ao Dr. Álvaro, a oportunidade de aprender cada vez mais, você, Cássio, também. Muito obrigado aí a todos, e a gente vai ficar disponível aí para as perguntas, caso elas venham, a gente possa respondê-las. Muito obrigado, Cláudio. Quero agradecer a todos vocês. Muito rico a live, tá? Aprendi bastante, acho que todos nós trocamos bastante experiência, foi muito legal. Pela quantidade de perguntas, acho que os participantes gostaram bastante também, porque realmente o tema é muito rico, muito importante. Agradeço muito a participação de todos, agradeço a Abrange e o apoio da Novartis nessa live, que acho que foi muito, muito interessante.